Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje é Dia das Crianças, um dia muito especial. Um dia nós só fomos crianças e todos nós temos um quê de criança. Lá em casa, a minha esposa diz que eu fico muito bonzinho quando eu começo a ficar meio criança. A hora que eu estou mal-humorado, diz que eu sou terrível. Você já percebeu aquilo que eu estava dizendo? Como as crianças têm sido alvo de ataque direto do inimigo? Desde formar uma mentalidade, por exemplo, consumista, anda nos principais shoppings, você vai perceber que boa parcela do que tem lá dentro está sendo crescentemente voltado para uma população cada vez mais baixa de idade. Você anda pelas ruas ou vê um aglomerado de crianças e você percebe que crescentemente a idade em que essas crianças falam de relacionamentos afetivos, envolvimento com o sexo oposto, cada vez mais recuada, precocidade. Isso se manifesta no comportamento. Ontem nós estávamos numa loja, numa fila muito grande, logo atrás tinha duas meninas, duas crianças, eu acredito na casa de 10, 11 anos, não mais que isso, mas se vestem e tentam ter um comportamento já de mulheres, de moças já com mais idade. No curso de educação de filhos há uma lição que fala que todos nós temos um almoxarifado onde vão sendo armazenadas informações, onde vão sendo armazenados dados para que nós possamos depois tomar decisões, a consciência moral. E crescentemente, no mundo que nós vivemos, uma disputa para ver o que vai ser colocado dentro da cabeça das nossas crianças. Então nós como pais, nós como pessoas que gostariam de ter uma perspectiva diferente, precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, começando dentro da nossa casa e também enquanto igreja, de semear no coração das nossas crianças os princípios da palavra de Deus, para que quando elas tiverem que tomar as decisões, estiverem já no jogo da vida, não mais decidindo aquilo que a gente determina para eles, eles possam saber como decidir por aquilo que é correto, por aquilo que é dentro da vontade de Deus. Então hoje, Dia das Crianças, é um dia importante de nós refletirmos sobre essa nossa tarefa. Eu queria encorajar você a pensar nisso. Talvez você pense, eu já sou avô, agora a minha tarefa é curtir os netos. Ou eu estou esperando ser avô, a coisa está difícil, mas estamos na luta e orando muito para chegar os netos, né? Mas eu queria te dizer que é nossa responsabilidade, não só dos pais, mas individualmente como igreja, de podermos estar lutando por isso. Que nós possamos clamar e buscar de Deus, de que essa geração de crianças possam ser uma geração, não como foi rotulado tempos atrás, geração isso, geração aquilo, que nós possamos declarar que essa é uma geração de Jesus, que ama a Deus e anda nos princípios da palavra de Deus. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, Lucas, capítulo 17, verso 12 a 18. E nessa manhã eu gostaria de meditar sobre uma passagem que Deus me levou a enxergar algumas coisas que não havia enxergado e muitas outras vezes que estudei essa palavra. Lucas 17,
Pode ser a partir do verso 11 até o verso 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, abençoa essa palavra e através dela fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto normalmente nós usamos para pensar e falar sobre a importância da gratidão, de que nós temos uma tendência de sermos pessoas ingratas, de que nós pedimos muito e agradecemos pouco. Eu tenho procurado nos cultos de oração fazer um pré-esboço dos pedidos para a gente ganhar tempo, não ficar levantando. Aí a gente leva 40 minutos levantando os pedidos de oração e oramos 5 minutos. Então eu trago impresso para a gente ganhar um tempo. E os pedidos dá de 50-0 nos agradecimentos. Um ano na igreja de Santo André, eu participava naquele período de todas as reuniões de células da igreja. Não eram muitas, mas eram todas as noites da semana. E no final daquele ano eu tive o trabalho de somar todos os pedidos de oração que foram feitos em todas as reuniões e todos os agradecimentos. Meu irmão, aí a goleada era maior, a coisa era feia mesmo, só pedido. E a maioria dos pedidos respondidos a gente não tinha um agradecimento equivalente. Quero agradecer porque o tal pedido foi respondido. Esse texto naturalmente se enquadra numa primeira perspectiva sobre isso. Nós temos muita facilidade de pedir e muita dificuldade de agradecer, porque normalmente quando nós obtemos, nós saímos pulando, contentes, porque conseguimos o que nós queríamos. E é mais ou menos isso que o texto nos ensina. E é normalmente essa a nossa fala acerca desse texto dos leprosos. E que talvez a proporção seja mais ou menos essa mesmo. De cada 10 pedidos que a gente faça, a gente agradeça por um. Ou de cada 10 pessoas que fazem pedidos, uma para agradecer a Deus. A maioria das pessoas, ao terem os seus pedidos respondidos, elas acabam não retornando para agradecer. Acabam satisfeitas por terem conseguido aquilo que obtiveram, saem partes. Mas esse texto, na verdade, se nós aprofundarmos ele no entendimento, nós vamos descobrir que ele fala de coisas muito mais profundas do que numa atitude talvez infantil de alguém que consegue algo que quer, está tão agradecido e tão entretido, que é como aquela criança que ganha o presente e já vai abrindo o pacote, daí vem o pai e a mãe chato e diz assim: o que é para dizer mesmo? Aí a criança larga aquele pacote assim, vai olhando de lado, chega para o adulto que deu, obrigado, e volta correndo para abrir o pacote. Essa atitude infantil é a nossa atitude. Mas atrás disso daqui, o texto bíblico nos ensina algumas posturas que nós tomamos, algumas atitudes que estão por trás da nossa caminhada enquanto cristãos e, por que não dizer, enquanto igreja. E aqui então eu vejo 3 atitudes diferentes nesse grupo de pessoas. A primeira delas, eu estou chamando de atitude de busca desejável. Esses 10 leprosos, e nós precisamos entender quem eram os leprosos. Os leprosos eram marginalizados na sociedade dos dias de Jesus.
Alguns deles, em alguma época, estavam numa situação tal que viviam em lugares isolados, mas alguma parte deles não estavam vivendo em lugares reservados para leprosos. Eles andavam e eles tinham que carregar algo que sinalizasse, fizesse barulho para indicar que eles estavam chegando, tipo latinhas amarrado na sua perna. Quando ele andava, ia fazendo barulho. Blá, 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 blá. Chegou um leproso, sai fora, meu irmão, não chega perto não. Então as pessoas não chegavam perto dos leprosos, por isso eles não se aproximaram de Jesus. Por isso, a hora que eles viram Jesus a uma distância, eles começaram a gritar. Aqui é interessante, por que é que eles gritaram para Jesus, pedindo para que Jesus exercesse na vida deles compaixão? Porque provavelmente, estando ali à margem, eles ouviam histórias, que existia um tal de Jesus, que vinha fazendo milagres e curava. E talvez eles pensassem, se algum dia esse Jesus passar por aqui, vai ser a nossa chance. Então, na verdade, esses 10 leprosos, eles têm uma atitude de busca desejável, que nós queremos ver em todas as pessoas, que nós encorajamos as pessoas. Busquem Jesus, Jesus tem a solução para os seus problemas. Se alguém vem, compartilha com você uma situação de dificuldade. Se alguém vem e fala de um problema que está passando, o que você vai dizer para ela? Meu irmão, sai fora, dá um tiro na cabeça que você está vendido, cara. É assim que nós falamos? Não, normalmente a gente diz o quê? Rapaz, né? Rapaz, Jesus tem uma solução para você. Eu conheço Jesus. Jesus pode te ajudar. Existe uma alternativa para você. E esses 10 leprosos entenderam isso. Então eles buscaram a pessoa certa e clamaram pela coisa certa, que é a compaixão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olhando a multidão, ele se compadece dela, porque eram como ovelhas exaustas, sem pastor, pessoas perdidas. Jesus, ao olhar a multidão, ele não vê a massa, ele não vê o volume, ele vê o olhar, ele vê o que está por trás daquelas pessoas, o que sente aquelas pessoas. Jesus ensina-nos o exercício da compaixão. E esses 10 homens leprosos, marginalizados, já para eles definido o seu futuro de viver à margem da sociedade e dependendo totalmente da mendicância, dependendo de ser cuidado, porque a lei dizia que eles tinham que ser cuidados, tinham que jogar comida lá para eles. E esses homens então procuraram a pessoa certa, clamaram pela coisa correta. E Jesus então demonstra misericórdia na vida deles. Mas olha que interessante que esses 10 homens, esses 10 leprosos, demonstraram uma atitude que nós admiraríamos em qualquer pessoa que chegasse a nós. Eles demonstraram confiança na palavra de Jesus. Jesus disse assim, vai apresentar o sacerdote. Ele podia dizer, sai fora, meu. Eu estou desse jeito, eu vou lá fazer o quê? O sacerdote vai dizer assim, o que você quer aqui, leproso? Você é imundo? O que você veio fazer aqui? Teu lugar não é aqui não. Eles podem dizer assim, não mestre, cura a gente primeiro. E Jesus disse, não, vai se apresenta. Não mestre, cura a gente primeiro. E eles foram, e a palavra diz que indo eles, aconteceu deles serem curados, deles serem purificados. Então esses 10 homens, nós reprovamos as atitudes deles, mas eles na verdade, são boa parcela de nós, que procuramos a pessoa certa, desejamos a coisa certa e talvez tenhamos a fé necessária para obter. Eles obedeceram e foram. E ao irem, foram curados. Eles não foram curados e mandou ir, pelo menos é o que o texto dá a entender. Então esses homens tiveram uma atitude de busca desejável, que nós queremos que todos tenham. Foram curados. Eu vou saltar a ordem e inverter. 9 deles saíram fora. Provavelmente os comentaristas dizem que esses 9 foram cumprir o ritual
que lhe eram determinados. Se você for lá no livro de Levíticos, capítulo 14, versículo 1 a 32, você vai ver que a história é muito comprida. Que existe um ritual muito grande para eles serem considerados puros. Apresentar o sacerdote, tomar não sei quantos banhos, e depois fazer isso, levar a oferta daquilo e não sei o que lá. Depois de um tempo, realmente, que eles virem que a coisa estava realmente curada, então eles eram considerados puros e eram liberados para ser reintegrados à sociedade dos seus dias. Aqueles 9 leprosos, depois de serem curados, eles tiveram uma atitude legal conveniente. Eles foram se apresentar ao sacerdote, foram cumprir, estavam mais interessados em seguir as prescrições religiosas, em apresentar-se ao sacerdote. E apresentar-se ao sacerdote significava receber um certificado de limpeza, de serem aceitos novamente na sinagoga, de reentrar para a sociedade e ganhar de novo a aceitação da família e dos vizinhos e do mundo em que eles estavam inseridos. Era equivalente, mais ou menos, de você receber um atestado de saúde. É como alguém que talvez se encontre hoje, digamos, aidético, e ele foi realmente curado, sarado, tem todos os atestados, ele chega aqui, ó, tá aqui meu irmão, já fiz todos os testes, repeti, foi no Fleury, foi em todos os melhores laboratórios, tá aqui, não tem mais nada aqui, ó, precisa ter medo de mim mais não, olha aqui o meu atestado, eu estou bom. E eles cumpriram todos os rituais, por que motivo? Porque a lei prescrevia que fizesse isso, mas porque eles foram convenientes, porque eles estavam mais interessados em poderem serem reintegrados à sociedade. Eles estavam mais interessados neles mesmos. Eles estavam mais preocupados com a sua reputação, com a sua postura diante da sociedade, em ser reintegrados, ser aceitos, em ter uma vida normal. O foco deles estava voltado exclusivamente para eles. E a atitude legal conveniente é típica de pessoas que estão preocupadas consigo mesmo. Nós vivemos tempos em que tudo hoje é auto, né? Não é só autoajuda, é auto tudo. E eu não sei como a nova ortografia vai definir a escrita desses autos. Eu sei que eu apanho, eu boto lá autoimagem, não sei o que lá, o corretor de texto toda hora fala que eu estou errado. Não sei se tem hífen no meio, se não tem hífen, se é junto, se é separado. Mas o fato é que nós temos uma enxurrada de auto isso, auto aquilo. E os livros mais vendidos, os top 10 da revista Veja, ou os top 10 das principais livrarias, Saraiva, Siciliano, nessas mega stores, se você for lá, boa parcela desses 10 mais vendidos são livros classificados como de autoajuda, ou classificado na categoria de espiritualidade. Porque as pessoas estão entendendo que elas podem, por si só, alcançarem alguma coisa. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão sendo encorajadas a buscarem o culto a si mesmo, a desejarem. Estava perguntando para o Décio trabalha numa empresa que fabrica cosméticos, estava perguntando se ele foi lá na cosmética, aí o pastor Daniel outro dia comentou na mensagem sobre isso, aí disse, não, a empresa tem uma abrangência diferente, o alvo dela é na verdade revendedores, não é aquele público tal. Nós estávamos conversando e a chamada é que o Brasil está entre os 3 maiores mercados desse tipo. E a nova não é que são só as mulheres as consumidoras desse produto. A grande novidade do negócio é que os homens estão sendo consumidores ferrenhos desse mercado, e talvez tenha sido o motivo do aumento dessa fatia. Não é só aqueles caras que ficam fazendo depilação, tal, querem, sei lá, como chama o negócio aí, esqueci a expressão. Oi? Metrosexual, ó, bonito o nome, né? Zé Bonitinho, né? Antigamente a gente diria Zé Bonitinho, né? Mas nós temos vivido uma sociedade assim. Infelizmente, às vezes na igreja nós somos assim.
nós procuramos a pessoa certa, nós fazemos o pedido certo, nós temos talvez a fé necessária, mas nós estamos mais preocupados em ter uma atitude legal, conveniente, porque nós estamos mais preocupados com a gente mesmo, com aquilo que é bom para nós, aquilo que me é favorável. Eu tenho pedido para o pessoal do louvor, eu vou insistir que eles ensaiam uma música de um cantor chamado PG, muito bonito, em que ele diz assim, não vou passar por atalhos, né? E fala sobre passar pela cruz, e eu não quero ir por atalhos, eu quero fazer aquilo que Deus quer, obedecer é o melhor que há. E fala da tendência do cristianismo moderno de buscar as conveniências e não passar pela cruz. A glorificação tem que ser levada para a cruz. E não há outro meio. Jesus, para ser glorificado, teve o Getsemane e teve o Calvário. É inevitável. E às vezes nós estamos querendo oferecer para as pessoas um caminho sem a cruz. O evangelho da conveniência. Não, mas nós não somos assim, nós somos tendenciosos. Nós temos muita preocupação com a gente mesmo. Ontem à noite tive um problema com o carro, e quando a gente tem problema a gente fica muito bravo, né? E numa das muitas orações queixosas, enquanto estava fechado dentro do carro esperando socorro, era: Deus, será que o Senhor não preocupa comigo? Não. Será que o Senhor não está vendo? Olha a vergonha que eu estou passando aqui, todo mundo olhando para mim. E na hora eu parei e falei assim: Deus, me perdoe, como eu sou egoísta, como eu me acho o centro do mundo. Eu acho que o Senhor tem que ser um guardião de 24 horas, que tem que se preocupar com tudo o meu respeito, não pode não ter nenhuma coisinha. Como eu enxergo pouco, eu nem sei o que o Senhor está construindo, e eu estou aqui resmungando e dando soco em cima do negócio aqui, porque o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não sei o que lá. Como se eu fosse o centro de tudo, e Deus é um servo que está a meu dispor 24 horas para fazer tudo o que eu quero e não me deixar passar por nenhuma dificuldade. Evangelho da conveniência. Eu quero um Deus que me seja conveniente. Eu cumpro tudo aquilo que Ele diz que eu entendo da sua lei. Eu vou ao culto, eu faço isso, faço aquilo, eu não adultero, eu não roubo, eu não minto, eu não xingo, eu não exploro, eu não sei usar. Mas Deus tem que fazer isso por mim. Como se Deus tivesse necessidade de que eu lhe faça isso. Isso, queridos, é a perspectiva que eu encontro muitas vezes na minha vida. Às vezes nós passamos por momentos de luta, e nós temos conversado com alguns irmãos, parece que essa semana foi uma semana de muita luta, pelo menos para a nossa família e de pessoas com quem nós conversamos, foi muita luta. Muita questão. Estava até comentando quinta-feira no culto de oração, agora foi o outro carro, não é aquele lá, já é o outro carro, não é mais aquele. E aí você começa a pensar: Deus, o que é isso? O Senhor esqueceu. A gente não tem ideia de que nós somos peça de um projeto maior que Deus quer construir. E que talvez Deus está usando isso para nos ensinar a ter uma postura diferente diante daquilo que Ele quer fazer com a nossa vida. A atitude legal conveniente, onde para a maioria de nós, no texto 9 pessoas. Cumpriram rigorosamente. O texto não diz, isso é inferência, isso é comentário de alguns autores. Mas há probabilidade grande de que eles cumpriram com todo o ritual. Porque se eles não fizessem assim, eles nunca seriam reenquadrados. Isso aí não é o mané que ficava lá na esquina, que estava com a latinha? Como ele está andando agora assim? Você sabe se ele foi lá? Não, ele não foi, então sai fora, não chega perto. Não chega perto. Ele tem atestado? Ele apresentou o exame do Fleury? Ele está livre mesmo? Ele tem atestado do sacerdote? O sacerdote deu, ele cumpriu o ritual? Não, ele foi curado e saiu dando pulo, ele estava pulando de alegria. Esqueceu de ir lá. Ele não faria isso, porque ele não poderia viver dentro da sociedade.
Ele precisava fazer isso. Então, a atitude legal conveniente é a provável caminho desses 9 leprosos. Mas um deles, percebendo, imediatamente se volta para Jesus. Volta correndo. E aqui é a atitude de escolha pela reverência. Atitude de escolha pela reverência. Porque o texto não diz, olha, vai lá e depois volta aos meus pés aqui, lambendo meu pezinho, porque eu fui bom com vocês. O texto não diz isso. Diz, vai e se apresenta ao sacerdote. Mas Jesus falou, cadê os outros 9? Só esse aqui, vai meu filho, a tua fé te salvou. E aqui nós vemos uma atitude em que este que foi curado e voltou, escolheu reverenciar. Escolheu estar prostrado diante de Jesus. Em vez de procurar a aprovação e aceitação do sacerdote e da sociedade, um leproso escolheu voltar para Jesus em alegre abandono. Ele estava menos interessado em ganhar sua vida e mais preocupado em reconhecer as misericórdias de Deus e expressar gratidão ao seu Salvador. Não sei se depois disso ele foi fazer o que o ritual da lei manda. O texto não diz. E a gente pode até inferir que sim, ou quem sabe que não. Deus não se impressiona com o rigor religioso. Ele está muito mais interessado em nossa gratidão espiritual. Deus está sempre à procura de corações que expressam gratidão pelas suas grandes misericórdias e, por que não, pelas suas pequenas misericórdias. O que Deus está querendo nos ensinar, queridos, é que Ele quer ver em nós uma atitude de reverência e não apenas uma atitude de caminhos certos, politicamente corretos. Nós podemos dizer que aqui nós vemos, nós podemos dizer, há pessoas que buscam de modo desejável a pessoa certa, o pedido certo, a fé necessária. E depois se mandam. Há pessoas que cumprem o rigor da lei, são legalmente convenientes, fazem aquilo que tem que ser feito. Mas há pessoas, e aqui é a atitude que Jesus nos recomenda, que estão procurando a aprovação de Jesus. Pessoas que estão dando a Ele a glória que é devida. E se você olhar no capítulo 1 de Romanos, no verso 21, nós vamos entender a importância dessa atitude que esse um leproso teve. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Esse caminho de Romanos, capítulo 1, fala da escada abaixo, do caminho do pecado, do distanciamento do homem de Deus. Mas ele fala que uma dessas etapas é quando o homem tem o conhecimento de Deus, sabe que foi Deus que fez, não dá graças a Deus. Antes, tornam nulos em seus próprios raciocínios e acabam sendo insensatos de coração. Acabam não reconhecendo. Uma vez um irmão compartilhou, e ele, muito sábio nessas palavras, diz assim, que existe uma armadilha muito grande no sucesso, que é nós esquecermos de Deus. O sucesso é uma região muito perigosa, porque o nosso ego é muito traiçoeiro. O sucesso nos leva às vezes a acreditar que nós construímos aquilo. E o caminho oposto, o antídoto para isso, é nós termos a atitude deste leproso, um coração cheio de gratidão pela cura. Que coisa tremenda, esse leproso volta. Primeira coisa, ele volta. Segunda coisa, ele dá glória a Deus em alta voz, ele grita para todo mundo ouvir. Depois ele se prostra com o rosto em terra, mostrando atitude de humildade, ele se humilha diante de Jesus e agradece por ter recebido aquela bênção.
Nós podemos pensar qual tipo de pessoa eu sou dessa? Eu prefiro pensar que nós corremos o risco de ser, dependendo do momento que nós passamos, qualquer uma dessas três, ou que nós tenhamos as três atitudes dentro de nós. E precisamos aprender a fazer, em termos práticos, aquilo que é correto aos olhos de Deus. Nós temos uma luta diária. O fato de nós termos feito isso outro dia, não significa que nós já estamos garantidos e vamos fazer sempre. Aliás, quando nós achamos que não, esse negócio não tem nada a ver comigo não, meu irmão. Isso aí é lero-lero. Por que você acha que eu estou aqui? Hoje frio, chovendo, garoando, eu venho de manhãzinho para a igreja. Você acha por que eu acordo cedo num domingão desse? Para que eu estou aqui? Rapaz, se não tivesse essa terceira atitude, eu não estava aqui. O que você está achando? Se nós temos uma postura dessa, provavelmente nós estamos tendo uma atitude legal, conveniente. Nós cumprimos os protocolos esperados de nós. Nós fazemos aquilo que se espera de nós. Mas o nosso coração está distante. Nós não obedecemos a Deus com atitude de reverência e submissão a Ele. A gente sempre conta essa história que um amigo nosso, no curso do GFI, fez uma ilustração de que o pai disse para o garoto: senta aí. O garoto disse: eu não vou sentar. Senta aí. O garoto disse: eu não vou sentar. Ele disse: eu estou te mandando, eu sou teu pai, senta aí. Aí o garoto disse assim: eu vou sentar, mas aqui dentro de mim eu estou em pezinho. Às vezes nós estamos fazendo isso. Deus, tá bom, já que o Senhor quer que faça assim, tudo bem, mas aqui dentro de mim eu estou em pé. E eu não sei como você sente isso, mas eu tenho pensado, e eu procurei ser extremamente crítico, principalmente ontem à noite, a hora que eu voltei para casa, fui revisar, estava em dúvida se mudava essa mensagem. Aliás, estava em dúvida até um pouquinho antes de começar o culto. Tem outra palavra que tinha dúvida se compartilharia aquela ou essa, e acabei optando por essa. E ontem à noite, a hora que eu orava, Deus falou muito no meu coração, de que muitos e muitos momentos eu tenho uma atitude muito voltada para mim mesmo. Uma atitude legalmente conveniente. De fazer aquilo que tem que ser feito, porque é conveniente. Mas que muitas e muitas vezes, principalmente quando a coisa sai de um modo que a gente não espera, e quando ela foge do controle, e a gente tem que se render aos pés de Jesus, porque não tem outra alternativa. O leproso não tinha outra alternativa. Ou ele dependia da misericórdia de Deus, ele ia ser leproso o resto da vida dele. E eu queria dizer para vocês que Deus nos convida a avançarmos, ter atitude de busca desejável, ter atitude legal conveniente, mas ter uma atitude de escolha, de reverência, de prostrar-se diante dele. Eu queria convidar você a colocar sua vida diante do Senhor. E se o Espírito lhe mostra que há dentro de você alguma atitude voltada a si mesmo, num evangelho conveniente, nessa manhã, se arrepende. A palavra diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das boas obras. Vamos orar. Espírito Santo, mostra no nosso coração se nós temos abrigado atitudes voltadas para nós mesmos, apenas conveniente. É certo que nós temos necessidade, é certo que precisamos do mover do Senhor, é certo e até justo que nós desejemos alcançar as tuas bênçãos. Mas ajuda-nos a ir além disso. Ajuda-nos a termos escolhas de reverência na tua presença, Pai.
Senhor, Tu podes estar ouvindo a nossa oração nessa manhã. Ajuda-nos a nos prostrarmos diante de Ti. Ajuda-nos a termos sempre uma atitude de escolha reverente, como esse leproso que louvou a Deus com o coração cheio de gratidão. Ele voltou, ele deu glórias, prostrou-se, agradeceu. Que isso aponte o estilo de vida que a gente quer viver. Não um estilo de vida voltado para nós mesmos, mas voltado para Ti, Pai. Ajuda-nos a caminharmos dessa forma, Senhor. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.